Pais queridos, quando abordamos o tema dízimo e falamos com os adeptos desse mandamento, a primeira coisa que eles citam é Malaquias 3:10. Apesar desse livro ser constituído de 4 capítulos, nós fomos condicionados, em nossas denominações, a lermos apenas Malaquias 7 ao 10. E isso já vem de muito tempo. Se você pegar na sua própria Bíblia, você vai ver um epígrafe no capítulo 1 ao 6 e outra do 7 em diante. Apesar de ser tratado do mesmo assunto, eles fizeram essa divisão para pôr na mente das pessoas que agora aqui é um outro assunto. Então, se você começar a ler do 7 em diante, você não vai entender para quem está sendo dirigida a mensagem. Vamos ler os versículos anteriores para que nós possamos entender o estado dessas pessoas para quem a mensagem foi dirigida e quem seriam esses, se realmente seriam o povo, que seriam os incautos que estavam roubando a Deus, né? Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscai, e o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, para quem essa mensagem era dirigida, querido, precisava ser purificado. Fogo do ourives é para purificar o ouro, né? E ser lavado, porque o sabão ele lava. Então, estavam sujos e impuros. É para esse grupo de pessoas para quem a mensagem era dirigida. E assentar-se-á, refinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. Querido, qual era a tribo escolhida para ficar no templo cuidando das coisas de Deus? De qual tribo saiu o sacerdote? De qual tribo? Era dos filhos de Levi. Lembre-se, dentre os filhos de Levi, o que recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos. É dentre os filhos de Levi que saiu o sacerdócio. Então, os filhos de Levi precisavam ser purificados, ou seja, os religiosos precisavam ser limpos e purificados. Então ao Senhor trarão oferta de justiça, ou seja, só depois desse processo de limpeza e purificação que as ofertas seriam justas. Até então, não seria. A oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Quem era que levava a oferta de Judá e de Jerusalém, querido? Quem é que apresentava ao Senhor dos Exércitos? Quem é que uma vez por ano entrava no tabernáculo, no Santo dos Santos, para a expiação do pecado pelo povo e por ele mesmo? Não era um sacerdote da tribo de Levi? Então, as ofertas das tribos de Levi só seriam suaves quando aqueles os quais representavam o povo diante de Deus fossem purificados e limpos das suas imundícias. E que imundícias eram essas? Que estado estavam esses religiosos da época? Não é nada mais do que o estado dos que estão hoje, né, querido? Observe. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Então havia feiticeiro no meio deles, né? Contra os adúlteros, havia isso entre os filhos de Levi. Contra os que juram falsamente. Claro que havia isso, até na época de Jesus, eles levantaram falso contra o mestre, né? E contra os que defraudam o trabalhador e perverte o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Então não era a nação toda que estavam fraudando ao Senhor. Tinha alguns que estavam sendo defraudados, não é isso? Querido, a nação é constituída mais de quem trabalha ou de quem não trabalha? Porventura não é a maioria do povo de qualquer nação que são trabalhadores? E esses trabalhadores estavam sendo defraudado. Por quem seria?
justamente para aqueles cuja mensagem era dirigida para os filhos de Levi. Porventura o dízimo, a viúva ou o órfão estrangeiro não era participante do dízimo? Então, se ele estava sendo fraudado, querido, defraudado nessa situação, quem estava fraudando esses irmãos? Claro que eram aqueles que retinham dízimo. Isso não é muito diferente hoje, né? A viúva, que era uma das beneficiárias do dízimo, desse grão, desses alimentos, agora ela tem que catar latinha na praia para comprar sua água benta, para comprar caneta, toalhinha, para fazer fogueira santa. A história acaba se repetindo, querido. Acaba se repetindo. Mas aprendemos que não eram os líderes que estavam fazendo tal coisa. Não eram os líderes que roubavam a Deus, era o povo. Justamente porque essas passagens que nós estamos lendo aqui não faz parte, segundo o sistema religioso, não faz parte desse contexto que nós vamos ler agora, né? 7. Desde os dias dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Tá vendo, irmão? Toda a nação. Então, se você pega do 7 em diante, vai dizer que realmente é toda a nação. Mas como é toda a nação se a maioria que são trabalhadores estava sendo defraudado e não estavam fraudando a Deus ou a quem quer que seja? A viúva, o órfão. Justamente porque os líderes patriarcais dessas tribos de toda a nação de Israel estavam sendo coniventes com aqueles que deveriam representar o povo diante de Deus. Com razões sois amaldiçoados. Aquela atitude daquele povo, que era um símbolo do sacerdócio de Cristo, que o sacerdócio levítico durou até a morte do Salvador. Quando o Salvador morreu, agora o sacerdócio é outro, mas até então era eles que representavam o povo diante de Deus. E a oferta que esse povo, que esse intermediário, que esses mediadores ofereciam estava sendo imunda, sujas. Então, eles estavam trazendo maldição para a nação. Não que toda a nação estava, cada indivíduo daquele povo estava roubando a Deus. Não é isso que o texto fala. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar uma bênção tal, que advenha a maior abastança, né? Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, o povo de Israel era um povo que vivia de agricultura e pecuária. Então, o que seria abrir a janela dos céus? É claro que seria o Senhor mandar chuva para aquela nação. Em outras traduções está dizendo que não terá nem onde guardar de tanta bênção. Então não está falando de ouro, de prata, está falando de grãos, de alimento. Então o Senhor abriria a janela dos céus e cairia chuva, e aquelas pessoas não iam ter nem celeiros para guardar de tantos grãos. O versículo posterior fala, e repreenderei o devorador, que nunca foi o diabo, nós sabemos já disso, né? Que seria o gafanhoto. Então a vide do campo não será estéril, a terra dará o seu fruto. Então, querido, para a vide do campo não ser estéril tem que vir chuva, né? Não é isso? Então o Senhor abriria a janela dos céus, derramaria chuva, repreenderia o devorador, que era o gafanhoto, e aquela nação não ia ter nem onde guardar de tanto grão. Então seria uma nação abençoada. Então essa coisa de dizer que o diabo vai entrar na casa de alguém se não der o dízimo,
ou alguém que for dizimista, que vai ter uma benção tal. A maioria que dá dízimo a gente vê morando em palafita, né? Sempre é isso que nós vemos, né? Então, essas coisas, queridos, que espalham por aí, não tem sentido algum de acordo com as Escrituras. Então lembre, essa mensagem de roubará a Deus, que estavam roubando a Deus, não era o povo que estava roubando a Deus, não era o jornaleiro, o trabalhador, não era a viúva, não era o órfão, eram os filhos de Levi, que para esse precisava vir a purificação e a lavagem, e para os líderes patriarcais das tribos que estavam sendo coniventes com eles. Mas pegaram agora e inverteram o quadro, né, querido? Mas que Deus tenha misericórdia desse povo e de nós, que Ele venha abrir o nosso entendimento a cada dia. Fiquem na paz.